Boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é Rafael Nasser. O tema da minha mensagem dessa tarde é a busca de Deus. E o meu público-alvo é a Igreja de Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus agora, queridos, em Jeremias 29, versículo 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. O mundo hoje ele tem buscado muitas coisas. Ele tem buscado paz, ele tem buscado tranquilidade, ele tem buscado felicidade. Ele tem buscado dinheiro, ele tem buscado poder, reconhecimento. O mundo tem buscado coisas boas, mas em fontes ruins. Tem procurado coisas boas em velhas latas de lixo. Infelizmente, parte da igreja de Jesus hoje também tem buscado essas mesmas coisas nas fontes erradas. Hoje, uma parte dessa igreja está feliz em ter o seu futuro ou o seu pedacinho feliz num mundo que jaz no maligno. Querido, se você aqui nessa tarde tem andado assim, buscado essas coisas, eu quero te dizer, se arrependa. O caminho que você está andando é um caminho de morte. Mas a palavra que nós temos aqui nessa tarde é uma palavra daqueles que se arrependem e para aqueles que querem buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Aqueles que podem buscar ao Senhor de todo o seu coração. Eu fui estudar um pouco sobre essa palavra coração e me veio 3 vocábulos no dicionário que eu estava estudando e falava sobre a mente, a vontade e os sentimentos, que nada mais são do que áreas da nossa alma. Nós não vamos aqui ser extremistas demais em desprezar a alma ou supervalorizar a alma. Mas nós queremos que a nossa alma esteja completa na busca ao nosso Deus. E a primeira área que nós vamos abordar agora é a nossa mente, ou os nossos pensamentos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. O que tem ocupado seus pensamentos? Será que aquilo, o que a novela diz, tem ocupado seus pensamentos? Será que é achar um marido, achar uma esposa, achar um namorado, é o que tem? Será que o anseio por esse poder, por essa posição, é o que tem ocupado seu pensamento? Em 1 Coríntios 2,6, diz que nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é poder caminhar aqui na terra, em meio aos homens, mas ter os nossos pensamentos, os nossos sonhos lá no nosso lar celestial. É pensar de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos, querido, que anular as circunstâncias que estão nos nossos pensamentos e começar a pensar da maneira correta. Ou seja, como se fosse um HD, que a gente formata o HD, tira todos os vírus, todos os digimons, e começa a inserir palavras corretas, começa a inserir pensamentos corretos. Que quais são? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus suprirá em glória todas as minhas necessidades. Eu não preciso mais agora ficar ansioso por coisa alguma, porque o Pai que nutre os passarinhos, Ele me garante a provisão. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, para que o nosso coração busque de uma maneira completa ao Senhor. A segunda área, querido, é a nossa vontade, ou seja, é o nosso querer, ou o nosso poder de decisão. Desde o Éden, o Senhor deu ao homem o poder de decidir. Tanto que colocou o homem como um governador, um administrador. Querido, decida sobre a terra que você está vivendo agora, você pode escolher até os nomes dos animais. Nós recebemos esse poder de decisão. Infelizmente, a humanidade decidiu errado. E de lá até o dia que nós estamos hoje, muitos e muitos têm decidido independentemente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então nós devemos, querido, decidir pelo certo. Tiago 4,14 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quantas vezes nós já ouvimos palavras sobre união, sobre serviço, sobre maledicência, sobre fofoca? Quantas vezes? Muitos aqui são crentes desde pequeno, mas quantas vezes nós já ouvimos sobre isso? Nós sabemos que devemos fazer o certo,
Às vezes eu entro em crise porque nessa área aqui da Lagoinha tem muitos pedintes, muitas pessoas passando necessidade. E eu sei que eu tenho que ajudar. Eu sei. Independente do que eles vão fazer, eu sei que eu tenho que ajudar. Aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, esse está pecando. Além de decidir pelo certo, para que a nossa vontade seja completa no Senhor, nós temos que ser fiéis às nossas escolhas. Vamos abrir em Tiago 1:25, meus irmãos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você quer ser bem-aventurado na tua busca por Deus, de todo o teu coração, você tem que ser diligente naquilo que você decide. Você tem que ser perseverante nas suas decisões. A terceira área do nosso coração que precisa estar completa nessa busca ao Senhor são os nossos sentimentos. É uma área muito perigosa porque nós não somos guiados pelos sentimentos. O meu pastor lá do Rio, ele costuma dizer que os sentimentos são ótimos vagões, mas são péssimas locomotivas. Os nossos sentimentos não podem nos guiar. Porque de uma hora para outra você pode estar amando um irmão, mas você pode estar com inveja dele. Você pode ser orgulhoso. O sentimento de facção, de divisão, soberba. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Nossos sentimentos, querido, têm que ser alinhados com o sentimento que Jesus teve. Em Filipenses 2, de 5 a 9, diz que que nós tínhamos que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele se humilhou, se fez servo, por amor. Esse é o sentimento que tem que estar atrelado à nossa vida. O amor. Ele se humilhou por amor e serviu toda a humanidade. Nós temos que amar as mesmas coisas que Jesus amou. As coisas celestiais, as coisas que vêm do alto. Amar aquilo que o coração de Deus está inclinado, que são os perdidos. Amar o nosso irmão de verdade, com verdade e em verdade. Em Romanos 12:17, diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. Deus quer ser achado. Deus, Ele quer que nós o achemos. Logo no próximo versículo, o 13 de Jeremias, ele diz, numa outra versão, que eu me deixarei ser encontrado por vós e mudarei a sorte de vocês. Ele se sacrificou para que essa via de mão dupla, da comunhão do homem com ele, fosse aberta. O que nós estamos capazes de sacrificar, o que nós estamos capazes de entregar na totalidade do nosso coração, para acharmos ao Senhor em nossos dias. Eu quero só deixar um último versículo, é uma reflexão, os irmãos. Eu não vou orar por você, eu não vou fazer apelo nessa tarde, mas eu quero que essa palavra fique no teu coração. 2 Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus vos abençoe, queridos.